por quê? Por que prendemos as pessoas? Para que existem prisões no mundo? Há 11 milhões de pessoas presas no mundo, segundo o Instituto de Política Criminal dos Estados Unidos. Há 700 mil pessoas presas no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública. Você sabe quanto o Estado gasta com cada preso? Dinheiro meu, seu, arrecadado por impostos? A média brasileira é de R$ 3.000. Isso mesmo. Segundo o CNJ, cada preso consome quase US$ 500 por mês. Em parcerias público-privadas, esse gasto pode chegar até a R$ 5.000. As prisões federais já gastaram R$ 35.000 por mês com cada preso. Tanto dinheiro investido. É realmente útil este investimento? Afinal, para que prendemos as pessoas? Basicamente por 3 grandes motivos. O primeiro é desencorajar as pessoas a praticar crimes. Chamamos isso de prevenção. Em teoria, alguém com medo de uma pena deixa de praticar um crime. Eu digo em teoria, porque no Brasil nós temos um problema que é mais grave e anterior: a impunidade. Menos de 10% dos nossos 50 mil homicídios anuais são solucionados. As vítimas, sempre esquecidas, sequer notificam os fatos à polícia. Elas não têm nenhuma esperança na investigação. Nós investimos 37 bilhões de reais todos os anos em segurança pública. Mas os criminosos continuam a praticar os seus crimes, pois eles têm uma certeza: jamais serão descobertos. O segundo motivo pelo qual prendemos as pessoas é mais prático. É uma forma de punição. A privação da liberdade traz um castigo e impossibilita aquele sujeito preso de praticar novos crimes. Mais uma vez, é só na teoria. Porque quem conhece a história recente das facções criminosas ligadas ao narcotráfico nos últimos 50 anos na América Latina, sabe que quase todas nasceram dentro de unidades prisionais. O terceiro motivo é, na minha opinião, o mais importante: proteger a sociedade. E fazemos isso recebendo um criminoso e devolvendo um cidadão que não vá mais delinquir. É o que chamamos de fim ressocializador da pena. Mas é justamente aqui que parece que temos falhado ainda mais. De cada 10 presos no Brasil, 7 voltam a cometer crimes. Uma reincidência criminal entre 50% e 70%, segundo o IPEA, já é por si só um sinal de alerta de que erramos gravemente. Se é certo, por um lado, que a gente tem que continuar a prender as pessoas, pois não encontramos outra forma civilizada de reagir ao fenômeno do crime, também é certo que isolar uma pessoa por anos em uma cela e simplesmente abrir não resolve a questão. Parece que estamos reproduzindo um círculo de violência e caos. Definitivamente, nós falhamos na forma como executamos a pena. A minha ideia é de que a pena somente alcançará os seus fins e protegerá a sociedade se ela for executada não pelo Estado, mas pela sociedade. Não há como aprender a viver em sociedade sem com ela conviver. Precisamos vencer os nossos preconceitos, entrar nos corredores das prisões e ensinar aqueles homens e mulheres como é viver em liberdade. Eu sou promotor de justiça em Minas Gerais há mais de 17 anos e sempre atuei em execução penal. Eu trabalhei 3 anos em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público.
fiscalizando dezenas de unidades prisionais em todo o Brasil. Hoje eu trabalho numa cidade chamada Ribeirão das Neves, o maior polo carcerário do meu estado. 8 presídios, 9.000 presos. Eu inspeciono cada presídio todos os meses. Eu faço isso há anos. Eu estou mais do que convencido de que o nosso modelo não protege a sociedade. Em 2014, nós tivemos um problema. Fora dos muros, 20 pessoas eram assassinadas todos os anos em frente a um único presídio. Nenhuma ação policial aplacaria aquela guerra entre as facções criminosas. E aí eu pensei, como a sociedade civil pode resolver esse problema? Eu e minha colega fomos a diversos empresários falar das vantagens de contratar a mão de obra prisional. Parece que os convencemos. Eles contrataram mais de 1.000 presos. Dezenas de ônibus entravam pela manhã, davam uniforme, alimentação, treinamento e salário àqueles presos, e retornavam à noite. Além de todos os benefícios do trabalho, o resultado foi 0. Isso mesmo, nenhuma morte no ano seguinte. Mas incentivar trabalho e estudo, oportunidades de profissionalização no ambiente prisional, já é um bom caminho. Mas como dizia Einstein, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E algumas pessoas foram a sério nessa imaginação. E se a pena fosse executada pelos próprios presos, com o auxílio da sociedade? Em 2018, nós convidamos 4 governadores de estado para conhecerem uma entidade sem fins lucrativos que constrói presídios e executa penas na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. Chegaram, que pompa, carros cheios de assessores, uma escolta militar. Quando eu disse aos governadores que não seria necessária nenhuma escolta ou arma para entrar no presídio, a resposta foi um riso. Ninguém sequer acreditou no que eu falei. A surpresa foi imediata. Foi um preso que abriu o portão do presídio. O cenário era de beleza e não repulsa. Os pisos, as paredes eram limpos e pintados. As camas e celas estavam perfeitamente organizadas. Havia flores no jardim. Eles andaram livremente no meio de 200 presos por mais de 2 horas. Mas aí, desconfiado, um dos governadores me chamou no canto e falou assim: Henrique, qual que é a pegadinha? Tem um segredo. Isso não existe, isso é fake. Vocês fizeram alguma coisa para isso dar certo. Eu falei: não, governador, isso é de verdade, é um presídio de verdade, criminosos de verdade. Eu não acredito. Eu já sei. Vocês selecionaram presos bonzinhos, com penas levinhas, e colocaram aqui dentro. Isso é uma encenação. O que é isso, governador? Escolha qualquer um desses presos, chame aqui no canto e pergunte qual o seu crime, qual a sua pena. Ele topou o desafio, olhou para aquela multidão, chamou um dos presos no canto e perguntou: qual o seu crime, a sua pena? Aquele homem de uns 40 e poucos anos, baixinho, sério, abaixou a cabeça, não sei se estava com vergonha do crime ou de falar com o governador. E ele respondeu: governador, eu destruía famílias e roubava bancos. Eu recebi 300 anos de pena pelos meus latrocínios. Coloque este homem o tempo que você quiser dentro de uma cela. Você escolhe o tempo, qualquer tempo. E eu te garanto, na hora que você abrir a cela, ele sairá de lá pior do que entrou. É hora de nos desfazermos da utopia de que o poder público e as prisões resolverão todos os nossos problemas de segurança pública. Somos nós, sociedade civil, os responsáveis por construir o futuro que queremos viver e legar aos nossos filhos. Esta Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, não é novidade. Ela existe há 50 anos. Administra 64 presídios em 7 estados, com 7.000 presos.
Funciona em 12 países: México, Chile, Paraguai. As fugas são raríssimas e a reincidência é mínima. Estudos recentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais apontam que somente 1 em cada 10 presos que cumprem pena em uma PAC voltam a delinquir. As taxas de reincidência das presas mulheres se aproximam de 0. E, respondendo o governador, qual o segredo? A participação da sociedade, o voluntariado, uma legião de pessoas da área da saúde, educação, assistência, psicologia, segurança, se revezam para manter aqueles presos 14 horas por dia, num processo que vai transformá-los de criminosos em cidadãos. Não há necessidade de alteração de nenhuma lei no Brasil. Basta o voluntariado e a organização da sociedade civil. Eu sei que há vários projetos louváveis de trabalho e estudo no ambiente prisional, mas talvez a APAC tenha levado isto às últimas consequências. E respondendo à pergunta que todos querem saber, há um custo mensal de $200 por preso. As regras de Mandela, criadas em 1955, e recebem o nome em homenagem ao nosso grande Nobel da Paz, Nelson Mandela, foram organizadas em 2015 pela ONU e constituem o mais fundamental quadro normativo para orientar os países membros na estruturação dos seus sistemas prisionais e no tratamento de reclusos. As regras 4, 87, 88 e 90 dizem exatamente isso, em síntese. A pena somente cumprirá os seus fins de proteger a sociedade se nós os ensinarmos a viver em liberdade. E você? Você já pensou em ensinar um preso a viver em liberdade? Obrigado.